LFZ Consultoria, porque o agronegócio é o nosso negócio. Olá, seja bem-vindo a mais uma Quinta-feira com o Esgoda, um canal, o Agrocanal LFZ Consultoria, para você que gosta de vendas, que gosta de marketing e que está disposto a trazer para a sua carreira, para a sua atividade profissional, muito mais conhecimento com os ícones do mercado que a gente conversa toda quinta-feira. E para não ser diferente, estamos aqui com mais um ícone do mercado, o meu amigo pessoal Geraldo Davanzo. Geraldo, seja bem-vindo ao Agrocanal LFZ Consultoria. Olá, Esgoda, tudo bem? Cara, primeiramente agradeço, é uma satisfação, eu diria honra de estar participando, porque dentro desse mundo do agro tem tanta gente importante, e eu não sei ter os critérios de eleição, mas me chamar, né? Tá aí, acho que não está no episódio 40 ou está por aí, né? Então, muito obrigado, acima de tudo, umas saudações aí, as nossas saudações para o pessoal que está nos ouvindo, mas te agradeço, muito bacana, tá? Muito obrigado. Obrigado, Geraldo. Geraldo, estamos no dia 1º de fevereiro de 2024, iniciando mais um ano, e a gente sabe que o agronegócio é luta atrás de luta. Esse é um ano difícil para muitos agricultores do Brasil, gente com muita chuva, gente com falta de chuva, e, para falar a verdade, isso nunca vai mudar. E com relação aí ao que você falou, né, a gente procura trazer pessoas como você, Geraldo, que eu trabalhei junto na Pioneer, que sempre foram um exemplo para a gente, seja na função que estava, ou em outras funções, ou aquilo que fazia, desenvolvia, né? A gente traz para quê? Para que você traga as suas experiências, né, para os ouvintes, para que eles possam usar no dia a dia e se desenvolver profissionalmente. Mas, assim, Geraldo, para a gente começar nosso bate-papo, eu queria saber da onde vem o Geraldo Agrônomo, porque eu sei que você nasceu em Ribeirão, provavelmente deve ser tomador de chopp de vez em quando lá no Pinguim e veio parar na agronomia. Como é que isso aconteceu? Tua família é do agronegócio, Geraldo? Como é que você entrou para a agricultura, cara? Bom, Esgoda, já respondendo aí a tua dúvida, eu vou regularmente a Ribeirão, tenho meus irmãos, minha mãe, que moram lá, meu pai é falecido, mas eu não deixo de marcar uma presença no Pinguim, né? Como não poderia deixar de ser. Mas assim, Esgoda, meu bisavô veio da... A minha ligação com a agricultura veio do meu pai, do meu avô, e meu avô, né, meu bisavô veio da Itália, imigrante. Eles vieram ali para a região da Alta Mogiana, e ali era muito forte em café. Então, meu avô foi trabalhar como administrador de uma grande fazenda ali na região. O meu pai, quando era jovem, não se identificou muito, foi para a cidade, foi trabalhar na cervejaria Antártica, né? Onde é a origem do Do pinguim famoso ali. chopp do Pinguim. É, então eu tenho, em honra a meu pai, de vez em quando eu tenho que tomar um, né? Mas assim, aí meu pai e meu avô resolveram comprar uma pequena propriedade na região ali de Ribeirão, trabalhando com suínos, com leite, com hortaliça, coisa pequena. Eu não sei, nem lembro o tamanho dessa propriedade, mas era uma propriedade próxima à cidade, eles produziam e labutaram ali por um bom tempo. A verdade é que meu pai não se deu bem. Meu pai era uma pessoa muito honesta, muito rígida, né? E ele pegou um ano ali que ele produzia suíno, fornecia para um frigorífico na região. O frigorífico entrou numa. Antigamente era Concordata, né? Hoje é RG, RJ. E aí meu pai vendeu para pagar as contas, saiu da agricultura e pegou uma grande aversão à agricultura. Aí eu já estava na fase adolescência. E fui, mas eu queria agronomia. Eu sempre, né, por ter vivido, nascido, vivido toda a infância, adolescência lá na propriedade. Aí eu fui prestar o vestibular para agronomia com um não muito aceite do meu pai. Ele falou, mas não vai mexer com a agricultura, isso não leva a nada, aquela coisa de quem não tinha se dado bem, né? E eu prestei a tal do vestibular, Em queria que Piracicaba. faculdade, Geraldo? Que faculdade você foi fazer?
eu prestei o vestibular de Jabuticabal, Piracicaba, Viçosa, e não consegui. Bati na trave, não consegui. E fui prestar engenharia civil em Ribeirão. Era uma época que meu pai estava recuperando financeiramente, não tinha uma situação tão legal financeira. E eu entrei na tal da engenharia civil, lá em Ribeirão, e cursei 8 meses de engenharia civil. Cara, tinha 12 matérias. Acho que 8 eu peguei uma DP ali, direto, sem direito aí. E aí eu comecei o segundo semestre. Cara, eu lembro que eu passava, e meu pai ia ali em cima, né? Tem que tá indo e tal. Aí eu cheguei numa aula de desenho industrial e peguei aquele professor, porque sempre tem o professor mais chato, né? Da faculdade, o cara falou: vamos desenhar uma porca e um parafuso em perspectiva. Tem 2 dias para a gente, 2 aulas para fazer isso, cara. Falei: tchau, não dá Não é mais. para mim. Não é. Enfrentei meu pai, foi difícil, meu pai ficou muito chateado, ficou um tempo até sem conversar comigo, e falou: cara, agora tudo bem, tu tem aqui para vir dormir, comer, mas te vira, né? Eu peguei e fui trabalhar, né? Eu já trabalhava antes, mas eu tinha parado por causa era tempo integral a engenharia civil. Fiz um semi-intensivo naquela época. Fui trabalhar como despachante de documento de veículo, que hoje é o famoso CFC, né? E voltei, prestar. Falei: eu tenho que entrar. E aquilo ali virou uma prova, né? Eu tinha que provar para mim e para o meu pai que dava certo, que eu gostava da área e tudo, e fui prestar e consegui entrar em Pinhal, Você tá? sabe E que eu comento que tem 3 é, faculdades no Brasil que dá bandido. é, Bandeirantes, onde eu formei, Paraguaçu Paulista e Pinhal. sim. Então eu fui lá para Pinhal, cara, e eu fiz um curso maravilhoso. Modéstia à parte, acho que eu saí ali entre os 5 melhores alunos. Eu me dediquei muito, Zgudo. Eu falei: eu vou virar esse jogo. Meu pai vai ter que entender que não é bem como ele pensava, né? Mas ele Pinhal ainda. existe ainda, Geraldo? Parece que Oi? Pinhal, a faculdade de Pinhal de agronomia ainda existe? Olha, existe, pelo menos o que me consta, sim, Que eu né? ouço falar pouco de pessoas que têm formado em Pinhal e tal, né? Daqui Não sei, agora, né? não sei como é que tá, mas eu tenho como, sim, né? Que lá é uma faculdade de agronomia, zootecnia, eu fiz a parte de agronomia. E daí, Esgoda, eu me apaixonei pela área de sementes, tá? Então, Geraldo, desde o primeiro. antes de você continuar, eu só queria dizer aos ouvintes o seguinte: eu não falei a história inicial do Geraldo, né? A gente está entrando na tua história, eu não falei. O Geraldo iniciou seus trabalhos na AgroSéries, né? Trabalhou como desenvolvimento de mercado, aí ele foi para a Pioneer, construindo uma história, né, nos serviços agronômicos. Depois teve um período durante a Dow, na formação das empresas que a Dow comprou, voltou para a Pioneer, ficou mais um tempo. Nós vamos falar de forma mais abrangente sobre isso, mas o Geraldo ele sempre foi para mim, que trabalhei dentro da Pioneer. Quando na época ele estava nos serviços agronômicos, eu tinha o Geraldo, como diz o outro, num pedestal. É o cara, tecnicamente, para pessoas e tal, equilíbrio e tal. Essa era a imagem, Geraldo. Mas voltamos à tua história. Você se formou em Pinhal. Isso, mas assim, quando eu estava desenvolvendo o curso, eu me apaixonei pela área de sementes, tá? E desde primeiras férias de meio de ano ali que tinha, eu ia estagiar. Então, eu estagiei Dinamilho, Zênica, o que tinha de semente ali que eu podia me candidatar e conseguir um estágio ali, por mais curto que fosse, né? Eu ia. E fiz um projeto Rondon também, mexendo na parte de sementes ali na região de Pinhal e Mogi Guaçu. E ali eu consegui um emprego na época de faculdade, ainda junto à prefeitura de Mogi Guaçu. A Champa, o Papel e Celulose, tinha um programa de reflorestamento das margens do rio Mogi Guaçu e aportava uma grana. Então foi bom, né? Porque a gente estava sempre sem grana, né? Era uma época difícil, aquilo ali me ajudou. E quando eu estava no último ano de faculdade, eu prestei um tal de vestibulinho na Grosseries, que a gente fazia
para selecionar para participar da área de produção ali em Santa Cruz das Palmeiras, que é perto, próximo a Pinhal, tinha um vestibular. Cara, eu gabaritei. Estudei, eu falei, não, eu vou entrar nisso aqui. E entrei, uns 6 meses antes de formar, me dei super bem, peguei um pessoal, um gerente na Te época, mandaram para onde? Para que lugar do Brasil? em Santa Cruz das Palmeiras. Então, eu conciliava o Pinhal com Santa Cruz, né, das Palmeiras, e saí empregado, né? Eu tenho registro ali de carteira antes de formar, não como agrônomo, porque eu não tinha CREA, não tinha nada, mas como auxiliar de alguma coisa. Formei, mas fui contratado pela área comercial para ficar em Ribeirão Preto, que é a minha cidade. Tive uma ascensão bem rápida na Grosseries. Eu sou do tempo contemporâneo do Vilmar Berto, que tu já entrevistou, né? Um baita de um cara. Professor na minha vida foi. Um ícone, E, um ícone. um ícone. Então, cara, eu tive um crescimento muito rápido ali eu estava muito movido desde o tempo de faculdade para dizer, é a minha profissão, meu pai vai entender. Eu tive esse gatilho, sabe? E fui agrônomo de campo, depois de 3 anos, para uma supervisão da equipe técnica, e no quinto ano de agrocéries eu fui para a gerência de produto milho e sorgo, os principais produtos da empresa, né? Brasil Central. Muito bacana, uma experiência muito rica. E daí, A Grosseries é uma história no Brasil em semente de milho, cara, né? pra você ter uma ideia, naquela época, a Grosseries tinha mais de 40% de share. A Cargill devia ter perto de 30%. As duas juntas davam quase 70%. Aí vinham as outras. Mas vinha uma outra, Esgoda, que eu olhava e eu falava, essa empresa vai bombar, chamada-se Pioneer. E por que eu falava? Eu era gerente de produto, eu ia muito a campo. Eu sou do tempo do 401, 302, 301, 403B. Para você 303. 303 eu participei do lançamento e até ter uma história. Então eu olhava a Pioneer como uma empresa distante, 3% de market share, mas eu falava, meu Deus, esses caras vão estourar. Por quê? Onde nós botávamos os lado a lado, levava a pau. Aquela época tinha a Alta Mogiana, que foi uma das regiões que mais plantou milho no país, né? E eu botava ali do lado dos ensaios do Tabajara, João Arthur, nossa equipe, era pau. Eu levava pau. Aí vinha um outro híbrido. Agora estamos lançando 404. Unha, pau. E aí chegou o 303. Foi aonde deu uma equilibradinha, né? 303, um híbrido bem responsivo. Mas mesmo assim, eu pegava o tal do livro preto da Parne e olhava assim aqueles resultados. Não sei se você lembra do livro preto de resultado. E eu olhava atrás do livro preto, eu via assim, representante, Toneto, Stella, Verla. Aí tinha os gerentes, falavam, esses caras devem ser muito felizes, né? Era o meu sonho estar Eu que adorava milho, falei, pai, como eu sempre me relacionei bem, eu acho que a capacidade de relacionar dita muito a tua vida, sabe? Eu tinha um bom relacionamento com o Coutinho, falecido, que trabalhava na região de Guaíra. O Itabajara eu me pegava com ele, mas era um pega legal, porque o Itabajara é pegador, né? Centroavante e matador. Ele não deixava eu chegar. Não tem quem você citou daí até agora que não foi pegador, né, cara? Cara, mas o Itabajara era mordedor. E o João Arthur, cara, eu montava os ensaios ali, nós montávamos ali nos Maeda, naquele pessoal, e levava pau. Mas eu me dava bem. E um dia eu estava num dia de campo do Grupo ABC em Uberlândia e eu conheci o Mariano, o Coutinho me apresentou. Mariano, aquele jeitão dele, me provocou um pouco, tal, e não sei o quê. Conversamos e ficou por isso. Depois eu recebi um convite, né? Eu sei que teve muita força das pessoas que me conheciam, como o Coutinho, o Antônio Carlos, falecido, chamado Carcará, que eu acho que talvez você não tenha conhecido, o próprio Daniel, Conheci o Carcará, sim. cara de uma baita figura humana, e me indicaram. E eu fui convidado para ser gerente da Regional 3. Uma regional vendia bastante, que o Daniel era o gerente, foi para representar Aonde que era a sede disso? Ribeirão Preto. Em E eu Ribeirão. tinha ali pessoas fantásticas, né?
para gerenciar. Imagina a minha equipe. Era o Glat, né? Era gerente do Glat, o João Arturo, o Binotto, Verlan, Bataer, Breno, Moçada, César. deixa eu fazer um parênteses aí. Essas pessoas que o Geraldo está falando, para vocês ouvintes aqui, podem soar como, puxa, quem é esse cara? Mas foram caras que na época fizeram e fazem até hoje história. O Glatt foi presidente da Pioneer, né? Você pega o João Arthur, foi regional. O Itabajara era regional. Olha, é só, que nem diz o outro, para ter como concorrente é só carniça, moçada. É só E, carniça. e Tanto é depois ainda, que viraram, né? e para complicar a minha vida mais, e ainda Hum, depois agregou ao time Francisco Sampaio, o Edson Amadeu, e o Ademir Torquetti. Agora você imagina, um cara gerente de produto, gerente de campo, vir cair no meio de fera. Eu falei, tô ferrado. Como é que eu vou fazer, né? Porque eu não tinha aquele approach, eu não tinha aquele conhecimento de vendas, né? Então eu falei, vou ter que me apegar. Bom, primeiro que eu estou no mundo que eu quis. Então eu não vou, né? Aí eu me apeguei muito na parte técnica, que, modéstia à parte, eu era bom, estava bem treinado, a Pioneer dava muito treinamento. E, e relacionamento, respeito a esse pessoal, né? Aprendi muito. Cara, aprendi com o Binotto, com o Daniel, Verla, João Arthur, esses caras são fera, né, em parte de venda. E aproveitei, nós tivemos 2 anos de excelência, depois veio a Polissora, a gente estava vendendo muito 3069, 3072, e aí a história, acho que muitos conhecem, né, foi muito difícil, tivemos muitas complicações, mas demos uma volta, fizemos do limão à limonada e fiquei de 89 até 94 ali nessa gerência. Fomos mexendo, trazendo mais gente. E aí o Mariano me chamou para ir para Londrina. Falou: Ó, o Cláudio Peixoto se afastou, foi fazer um mestrado, está aí num período sabático dele. Vamos lá para Londrina, nós temos uma área lá, vamos fazer um centro de tecnologia e você vai liderar a equipe de serviço agronômico. Então, eu fiquei em Londrina. Foi aonde eu Nessa conheci época, você, porque eu fiquei na Pioneer de 94 a 98, aí 4 anos aí. exatamente, foi o tempo que eu fiquei em Cobirac, Londrina, no Iraque. E aí, por uma série de motivos, nós resolvemos destituir a equipe de serviço técnico, né, que dava suporte ao representante. O representante, por sua vez, teve que conseguir o seu auxiliar. E aí o Mariano falou: não, vamos fazer um time mais elite para treinar, para desenvolver as atividades, e aí ficou eu ali liderando, e o Kobirac, baita do cara, né, em todos os sentidos, ficou responsável pela região sul e o Eduardo Salgado pelo centro. Tivemos várias iniciativas, pegamos uma época difícil que deu problema no 3041, um produto da empresa, né? eu lembro. E então foi bacana, cara, foi bacana. Daí o Daniel voltou para a empresa que ele tinha saído, voltou como presidente da empresa e falou: vamos acabar com esse centro de tecnologia, que tecnologia é gerada pelo REP em cada região. Não é uma região que vai gerar ali, não é Londrina que vai estar gerando tecnologia, né? E me chamou para ir para isso em 98, para ir para a gerência de marketing Brasil lá em Santa Cruz. Quando fala gerência de marketing, a gente tem que entender, o marketing da Pioneira é diferente. Na verdade, era uma gerência de comunicação, né? E porque o Na marketing época era que o cara ainda falava que marketing era propaganda, exatamente. Não é esse marketing que faz, né? Que o cara tem que fazer toda a campanha de venda, estudar ciclo de produto, margem, enfim. Mas era muito bacana e eu me apaixonei pelo marketing, fiz 2 especializações na ESPM, deixa eu na fazer um FGV. parênteses aí, né, nesse desenrolar da tua história. Se você hoje, Geraldo, tivesse que escolher, porque você já falou de 3 situações,
Você falou de ser um desenvolvimento de mercado, serviços agronômicos, um DM ligado mais à área técnica. Você está me falando de marketing e você também está me falando de comercial. Você foi as três coisas. Se você pudesse escolher hoje numa empresa sementeira, tem oportunidade aqui, Geraldo, para desenvolver mercado, desenvolver produto, para você ser, né, um homem de marketing ou comercial, para onde você ia? Minha paixão sempre foi agricultura, né? Comecei lá, milho eu adoro, eu tenho 42 anos, está fazendo aí de mercado, mas depois que eu passei por essa área, hoje eu não tenho dúvida nenhuma em responder que o meu lance hoje é mais marketing e vendas. Cara, eu adoro essa área. Depois nós vamos São duas talvez. coisas um pouco diferentes. Algumas empresas misturam marketing e vendas, né? Teoricamente, ao pessoal que nos assiste, o marketing seria aquele que entende o mercado, né, que acha as oportunidades, que precifica, como você falou e tal. E o vendas é aquele seguinte: o marketing entrega, ele vai lá e vende, né? Se fosse para escolher um e outro, montar um time comercial, montar um time de marketing, qual estaria montando? Marketing? Marketing. Apesar que hoje, depois nós vamos talvez ter a oportunidade de comentar para frente, eu trabalho com os dois, né, na onde eu estou hoje, mas marketing, me apaixonei por marketing. Hoje, inclusive, eu digo assim, eu não sou mais agrônomo, eu deixei de estudar, né? Quando eu vejo Agora você Jorge, falou um negócio importante. quando eu vejo Jorge Verde, André Aguirre, essa turma, os Salgado. representantes, Salgado, cara, esse pessoal aí, eu até me arrepio, porque eu nem entro mais nessas discussões tão técnicas. Mas a parte técnica ajuda muito e é fundamental se a gente quer fazer aquele marketing voltado para o agronegócio. Mas ali, Esgoda, a gente teve iniciativas bem bacanas ali nesse momento, né, que eu fiz parte. Outra coisa, voltou o Daniel na minha vida, né? E aí eu sempre falo, eu não penso, será que foi mais fácil eu gerir o Daniel lá, ser o gerente de vendas que ele se reportava, ou depois se reportar o Daniel, né? Qual que foi mais difícil? Não sei. Não foi fácil os dois. O Daniel é um cara, é uma pessoa extremamente inteligente, competente, audacioso no bom sentido, é um professor, né? E trabalhamos junto, cara, fizemos ali junto com o time da gerência executiva, que era Ralpão, Verla, o Gentil, o Peixoto, Paulo Duarte, o Dirceu Grelo e outros, muitas coisas, né? Assim, lembrar de iniciativa legal, além das campanhas que a gente tinha que participar, fazer toda a, aquela questão da campanha específica daquele ano. Nós fizemos o primeiro o primeiro website da Pioneer, e eu lembro quando eu fui levar isso para o Daniel, eu falei, Daniel, cara, a Pioneer não tem site no Brasil, nós estamos loucos. Ele olhou para mim e falou, cara, não me inventa, vai. Vamos fazer o feijão com arroz e vamos com a tropa de choque, o exército de terra, lado a lado, Área Polo. tira Área de campo, Polo. Foi área quando polo. você estava, foi você que criou isso na tua equipe, no teu time? Não, isso aí é uma iniciativa do Daniel e Peixoto. Peixoto é outro cara fantástico. Aprendi muito com essa pessoa, mas foi uma iniciativa do Peixoto. O Daniel já tinha, né, esse conselho da área polo, foi magnífico. Mas então teve o website, a criação sistematizamos o banco de dados da Pioneer, que por um tempo, hoje eu não sei como é que está, mas foi um dos melhores bancos de dados de empresas do agro, era da Pioneer, um tal de POT, programa POT, em que acho que ali foi uma boa base de CRM, tá, que a empresa criou. E de tudo isso, o legado ali desse instante da minha vida dentro da Pioneer foi um estudo que eu fiz para identificar mercado de soja. Tinha aquela tal da curva M do milho que hoje não tem mais, né? Um ano se vendia tudo, depois não vendia porque produzia muito, e a tal da curva M. O Daniel um dia falou, cara, nós tem que pensar e o que nós podemos fazer? A empresa já vinha com iniciativas, né,
vinha com os probióticos, sorgo, alfafa, mas nada. Quando a vida é referencial, né? Quando botava perto do que faturava milho, né? Teve aquelas iniciativas de montar o Mariano lá, de montar os probióticos junto com o representante, tinha que ter lá o gado, tinha que ter o confinamento. Mas, enfim, aquilo não emplacou. E o Daniel falou: nós temos que ter algo grande. Isso foi em 96, 97. Eu nem estava em Santa Cruz, ainda estava em Londrina, mas já estava meio certo de ir ali para a área de marketing. E eu fiz um estudo. O Daniel falou assim: ó, você tem 8 meses, um ano aí, levanta tudo sobre o mercado de semente de soja. E nós não entendíamos absolutamente nada, né? E como tinha vindo a lei de proteção, eu fiquei lá uns 6 meses, andei o Brasil inteiro, andei em Embrapa, obtentores, cooperativas, e um dia sentamos lá, falei: tá pronto, com todo o time executivo. O Daniel olhou, falou: cara, nós temos que ir para isso. E a gente fez um levantamento, um estudo, e a Dupont estava comprando os restos das ações da Pioneer no Brasil, e ter no portfólio soja seria muito interessante, né? Ia dar mais peso na história. E fomos atrás de uma empresa para ser comprada, estava um auê atrás das empresas de soja, mas identificamos ali, junto com a ajuda do Franzini, do Baron, ali na região, identificamos o Vernia, 2 marcos, foi feita a aquisição, entramos nesse mercado, e a história estava indo tudo bem, mas por questões particulares, familiares, eu, eu resolvi sair da Pioneer. Me comuniquei ao Daniel, ele ficou muito chateado, muito bravo, e fui para Dow, voltando para minha região de origem, Ribeirão Preto. Foi uma época, passei um ano e meio na Dow, fui como gerente Brasil de marketing e desenvolvimento de produto. Eu liderava uma equipe de marketing e desenvolvimento de produtos, fazendo um marketing puro, né? Aquele marketing de estudo de ciclo de vida de produto, campanhas de venda, margem, lucratividade. E foi bacana, porque eu trabalhei com 2 pessoas muito competentes, o Aníbal Esteves, que me ajudou muito, que já é falecido, e a Diogenes Panchoni, pessoa sensacional, que está aí no mercado, trabalhou também na Parma. E foi muito desafiante, porque imagina, a Dow não entendia nada de semente, estava entrando por questões estratégicas futuristas de traits, de biotecnologia, e Ô, ela tinha que Geraldo, adquirir. só um minuto. Aos ouvintes mais novos, é muito importante esse tipo de coisa, que isso é história, moçada. Nós estamos falando de uma DAO, que hoje é uma Corteva, e como que tudo isso se formou. O Geraldo fez parte disso, né? Então, isso é muito Sim. importante para vocês conhecer a história da semente no Brasil, né? Vamos lá, Geraldo. E ela tinha comprado a Dinamilho, né? A Zênica Sementes, a Colorado, que era uma empresa de nicho, mas baita Dina, empresa, você vai lembrar de um híbrido do Cerrado, que é o híbrido que Dina 10. ninguém bateu até hoje como um milho doce, milho para pamonha. Eu não me lembro o nome, o número desse híbrido, mas Esse é da Colorado, era tá? imbatível. É o CO32. E tinha o FO01, que era para silagem. Ele crescia e se vendia a proteína, porque ele não dava grão, né? Mas enfim, o CO32 fez muita história, como fez o Dina 10 da Dinamilho, né? Dinamilho, cara. Ê, resgate, hein? Então são empresas assim, e comprou uma outra empresa menor do Mato Grosso do Sul chamada Ratan, o Atan. Lembro E era também. uma confusão. Você imagina fazer, tinha lá mais de 60 híbridos, a gente tinha que fazer um enxugamento de portfólio. E fazer enxugamento de portfólio, você tem os pais dos milhos, os representantes comerciais de cada região, não vai me tirar o híbrido e tal, e esse é o. Mas, enfim, então, foi uma iniciativa que teve que ser feita, fizemos um enxugamento. Não existia também na DAO uma, uma matriz para se lançar, pesquisar, lançar. Nós levamos aquele conceito que era da Parma, inclusive.
de pesquisar material para terra alta, terra baixa, versus potencial, versus o esforço que ia se botar de pesquisa. Ali passei junto com o De Leon, que era responsável pela pesquisa da Dow, muito bacana esse tempo. Mas foi um período curto, sabe? Foi um período de 1 ano e meio, porque eu passando umas férias na praia junto com o Daniel, nossas famílias são bem próximas, né? O Daniel me perguntou como é que estava na Dow e, cara, O era um Daniel mundo já como CEO Brasil Pioneer. Isso. Ele já estava desde quando eu estava no marketing, que ele me levou para o marketing. Mas nós ali, ele me perguntou, e eu não vou mentir, era uma dificuldade, eu não tinha conhecimentos, né? Muita iniciativa, mas tinha, cara, ali era só fera, inglês fluente, eu sempre tive uma dificuldade. O Cal falando esses dias aí, cara, eu fui o baita do vagabundo, investir, não estudei, o inglês me fez falta. Fez falta naquele momento para mim também. Como fez falta, falta um pouco de parte financeira, mas eu me levava. Sabe, eu acho, Geraldo, isso que você falou agora é extremamente importante para aqueles que estão nos ouvindo. Se você almeja hoje cargos, vamos dizer, acima aí de gerente regional para frente, sem inglês, meu amigo, você está no bico do corvo, Tá né? fora, tá fora. Não tem como. E mais, era questão, mas eu sempre, como o Cal falou também, eu não fiz a minha parte. O Cal ainda falou, eu fui muito vagabundo, acho que ele usou essa expressão aí. O Cal é mais direto e reto, né? Mas foi uma época, inclusive, que o Cal me ajudou. Eu ia, quando fazia campanha, eu fiz uma campanha de milho, semente de milho na Dow e uma de sorgo. A Dow tinha um sorgo excelente que veio da Conte Brasil, que comprou. Verdade. Cara, outstanding, sabe? Material. E fiz uma de sorgo. E eu ligava pro Cal para trocar figurinha, né? Cal, lançou tua campanha e tal. O Cal sempre muito bacana, muito. Tinha que Mas tomar cuidado com ligeiro, o Cal excesso. ligeiro. Ligeiraço, mas o Cal me ajudou, cara, e talvez ele nem lembre disso. Devo muito para esse cara aí. Foi o cara que O me levou Cal, pela primeira vez para ser um gerente regional. Muito obrigado, parceiro. o Cal é um baita cara, sabe? É um exemplo para todos nós do agro. Mas, enfim, e eu fiquei um ano e meio, encontrei o Daniel e falei, cara, tá difícil, o pessoal lá não tem cultura. E tinha uma coisa que uma semana antes tinha acontecido. Eu falei, vamos fazer um corn tour aqui. E passei o e-mail, né, a La Pioneer, né, convidando o gerente de produção, o gerente comercial, e passei o e-mail lá, meu diretor na época, o Manuel Arana, e recebi um ok de alguns, tal, e estava numa reunião em São Paulo, tinha um diretor que eu não preciso citar o nome, ele era diretor de operação, ou seja, produção. Ele me chamou e falou assim, o que é o Corn Tour? Eu falei assim, olha, é uma viagem que a gente faz pelas regiões de milho, conversa com o rep, é uma excelente oportunidade de ver desempenho de produto, desempenho do representante, se o nosso material, como é que está com... Ele falou, cara, o inglês eu sei, não precisa me falar o que é corn tour. Eu morei nos Estados Unidos um monte de tempo. E milho, eu não conheço um pé de milho. Eu conheço porque tem um quadro na minha sala lá em casa de pé de milho. Eu não precisa me convidar. Cara que não me bateu tão forte, né? Que eu falei, poxa vida, isso aqui é difícil. Aí tu vem de uma empresa que come, respira milho, que era pioneira, uma cultura, todo mundo, né? Ó, a gente olhava para o outro, sabia, né? O que estava acontecendo. Aquilo me bateu um pouco, as dificuldades no inglês, as dificuldades, e o Daniel na praia falou, cara, tu não quer voltar, aqui, então volta lá. Aquela coisa, o coração, né? E daí, um tempo, o Daniel apareceu em Ribeirão, ele, o Binotto, o Daniel como CEO da Pioneer, e o Binotto como gerente regional. Ó, vamos almoçar junto, foram lá no escritório vamos almoçar. E aí, cara, tu vai voltar, é o resgate do soldado Ryan, ele falou. Eu falei, mas Daniel, não, vamos voltar. E nós terminamos o almoço, um fato pitoresco. Saímos. Eu falei, não, eu tenho que ir para o escritório, voltar. Não, vamos ver uma área que nós vamos fazer um dia de campo, uma área polo. Vamos junto para ver o que tu acha. Porque daqui a pouco você vai voltar. E saímos dali,
Cara, já estava meio certo. Aí o Daniel me ligou um dia e falou: ó, você vai voltar. Quer voltar para a produção? Tomar conta da soja, porque a soja está dando muito problema. Porque lá atrás, Guda, quando nós fizemos o levantamento e levamos para a discussão do time do diretivo, nós acertamos em todas as assumptions lá, todas as a gente imaginou que poderia ser. Ia ser um baita negócio para casar com o milho, né? Para o rap nosso, chegar lá num ano que milho não era o milho, ele fechar a pasta e ir embora, mas ele ter um produto para continuar a conversação com o cliente dele. Que ano era O isso, Brasil. Geraldo? Oi? Que ano era isso? Isso foi quando nós estávamos fazendo a identificação lá. 2000, 2001? Não, 97. Foi logo que saiu a lei de proteção de cultivares, né? Basicamente era a Pioneer nascendo com soja. Exatamente. E aí também, outra ponta, a gente sabia, Esgodo, que ia ter um ponto de inflexão na área de plantio de soja. A área era maior no sul, mas ali ia crescer no centro. Ela ia substituir a abertura do cerrado pelo o arroz pela soja, né? O cerrado tinha tudo a ver, porque depois que identificaram aquele gene que controla o período juvenil, o problema da soja já não crescia no Brasil Central. Então a gente sabia que soja ia estourar. Nós só erramos num fundamento, e foi grave, que bateu, acho que até na história presente da Pioneer. Nós pensamos o seguinte: quem produz milho, que não é fácil produzir, colher espiga, câmara fria, enfim. Produzir soja é tranquilo, é muito fácil. E entramos nessa, né? Então, foi produzido com tollers, com terceiros, no início, e deu muito problema. Deu muito problema. E a parte cobrava, né? Botava valor em cima, o germoplasma era muito bom, mas não entregava aquela qualidade que o produtor estava acostumado com a semente de milho. Inclusive queimou algumas regiões de rep, porque chegava a soja ciclo precoce misturado com tardio, virou uma bagunça. E aí o Daniel falou: tu quer voltar? Então você vai voltar para tentar organizar a soja. Está muito bagunçado. Só que vai ter que ser Brasília. E eu estava em Ribeirão nessa época pela DAO. Sair da DAO foi difícil, o Arana na época, não entendia, mas enfim, saí, fui, cheguei na soja, basicamente tinha uma pessoa que estava lá tomando conta, saiu, ficou só eu na soja, mais ninguém, né? Reportando ao Gentil, e produzia-se em torno de 500 a 600 mil sacos. E aí, o que aconteceu? Aí nós tivemos que reformular tudo. Aí a coisa foi crescendo, construímos a unidade Brasília, uma das maiores unidades de soja de processamento do mundo, né? Se a gente for ver. Tivemos que construir uma equipe de campo, trouxemos o Ivan Agreda, José Francisco, na área de qualidade, enfim. Chegamos a um ponto que nós tínhamos lá, entre terceiros e funcionários efetivos, mais de 350 pessoas, né? Aí ficou muito complexo Brasília, construímos Catalão, prospectamos, construímos, chegamos a ter 180 mil hectares de campo plantado, mais de 150 produtores, né? Plantávamos na Bahia, Mato Grosso, Tocantins, enfim. E virou uma coisa muito complexa para a empresa, né? Nós entregamos naquele ano, por volta de 2012, 2013, 5,6 milhões de sacas de soja, de 25 quilos. E a coisa ficou muito complexa, precisamos de cartalão. E a gente vinha num crescente, né? A Pioneer teve uma fase que ela lançou, talvez, não sei se você se recorda, as cultivares com Y. Sim. Elas eram tolerantes ali, até resistente algumas ao nematóide do cisto. O cerrado era o que tinha fit, era o que não cresceu muito. E aí construímos Catalão. Catalão foi projetado para compor junto com Brasília, para tirar a complexidade, mas nós tivemos muito problema no startup de Catalão. Eram equipamentos todos importados, atrasou, tinha equipamento que era para ter recebido em novembro, foi entregue em julho, não funcionou, né?
Nós chegamos em 2013, em agosto, com 1 milhão de sacas de soja para ser beneficiado e não conseguimos em Catalão. Tivemos que terceirizar esse beneficiamento, isso saiu do controle. Tivemos Quantos muito anos, quantos anos você ficou nessa segunda fase na Pioneer? 13 anos, 13. Hum. Somado com os 12, deu 25 de Pioneer. E Aí, resolveu sair novamente para uma carreira solo. aí eu resolvi o seguinte, na verdade, estava vencendo um ciclo. 2015 saiu muitas pessoas da Pioneer, né? Eu também achei que já era a hora de partir para algo meu, de partir para outros horizontes. Naquele ano saiu Risse, Walter Lindemann, acho que a Lúcia. Foi uma renovação natural, né? E eu saí, passei muito rapidamente pelas sementes Girassol como diretor executivo, mas não me encantei, vi que não era. Fiquei ali 4, 5 meses, dei uma passadinha rápida pela Produtiva do Oscar, que é um dos sócios da Sidcorp, um grande amigo, pessoa maravilhosa. Mas eu tinha o sonho de montar uma empresa, ter uma marca própria. Queria voltar para o Sul, porque a minha esposa é de Santa Rosa, inclusive trabalha na Corteva. E fiz a proposta para um produtor grande, que tem uma UBS imensa, e prestava só serviços para a Corteva. E que, por sinal, fui eu e meu time ali, de tempo de pioneiro, que o abrimos, né? Para produzir verticalizado. Falei, cara, vamos montar uma empresa, uma marca própria. Ele pensou e falou: vamos lá, né? Não estava muito convicto, mas montamos. E nós montamos a Chapada Premium, tá? Fizemos toda a identificação visual, website, montamos laboratório e produzimos semente verticalizada licenciado da Sidcorp e da Singenta e vendendo por uns 3 anos. Isso foi em 2017. Depois, por uma questão de decisão interna do Rafael Zamban, que é o produtor da Chapada Grãos, ele resolveu focar mais na prestação de serviço, né? Mas continuamos com a marca, né? Só que vendendo só semente de trigo. Então, eu tenho a participação lá na venda de semente de trigo. Paralelamente, como sobra tempo, eu faço uma gestão de contratos de produção, né? Então, eu negocio com as empresas, trago empresa, negocio contrato, base contratual. E hoje a gente tem a Corteva, que se divide em Pioneer e Brevante, né? É o maior volume produzido. BASF, Singenta, fazemos uma boa parte do Parent Seeds. Sementes Roas, Cocamar, e acho que são essas. Geraldo, Sidcorp. Então é isso. você hoje que está na produção de semente, que por muito tempo trabalhou também desenvolvendo produção de sementes da Pioneer em soja, qual o maior desafio que você acredita hoje na produção de semente de soja? Porque eu vejo muita gente produzindo, mas qual é o maior desafio na tua cabeça hoje? Olha, tem muitos desafios, né? O pessoal em semente de soja, em geral, busca volume, em detrimento de qualidade. E semente de soja é complicado, sabe, Esgoda? Semente de soja tem um jargão para semente de soja se faz no campo, e é fato, né? Então, às vezes, as pessoas entram e com um foco em parte industrial, né? Parte industrial, e monta os UBS, e não tem a parte anterior, que é a geradora da matéria-prima para a parte industrial, que é o campo. O campo é fundamental. E então, semente de soja começa lá no campo, né? Depois tem a parte industrial. Existem muitas empresas que fazem ou julgam que fazem semente de soja. Você entra numa OBS e não tem condições, né? É uma máquina de moer, né? São máquinas. Hoje evoluiu muito. Hoje tem equipamentos aí, não precisamos dizer o nome, mas tem equipamentos importados. Tu faz um trabalho de primeiríssima, né? E também a questão da parte de comercialização, né? Mas eu acho assim, semente de soja não é tão simples como se, né? E hoje a gente ali está prestando serviço, porque é um nicho que se observou,
que as empresas hoje não querem mais entrar, né, de mobilizar, construir UBS, essas BASF, a própria Corteva, se tivesse que voltar, a Pioneer talvez não tivesse construído unidades tão complexas, então está terceirizando. Então, para quem se coloca como prestador, é um mercado bacana, né? Hoje, se você pegar 20% da soja, 19%, é marca própria, né? Que a empresa, o detentor, produz e comercializa, né? Que você tem aí uma Pioneer, né? Com a Brevante, você tem a Credence da BASF, tem a própria Limagreen que produz a semente, e tem 80% que faz, quase 80% que licencia, né? Coletando royalty. E tem aí um meio que faz os dois, né? Tem tanto verticalizado como. Então, acho assim, voltando para ser mais objetivo, encerrando a questão, a soja é muito difícil a parte campo, sabe? Tem que ter um bom controle e depois tem que ter OBS para fazer o acabamento, né? Então, E você que trabalhou com soja e milho, o coração bate mais forte por qual? eu não tenho a mínima dúvida que é o milho. Cara, eu tô há 23 anos em soja, dos meus 42. Cara, eu olho para milho. Quem gosta de milho, né? E se me perguntar, eu ainda lembro lá, dá para até dar umas discutidinhas com o seu André Aguirre, com o seu Salgado, com o seu Jorge Milho. Agora, soja, eu já falei, sou do marketing, não sou mais da parte técnica. Então, o coração é Sabe, milho. sabe, Geraldo, isso que você está falando para mim, né? Foi algo que a Pioneer, né, cultivou em mim também. Então, o milho parece que a gente se apaixona. E eu que sempre também tive propriedade, fui agricultor e colher milho é uma maravilha, cara. Para você ter uma ideia, no último tempo, depois que eu vendi as propriedades que eu tinha aí, acabei arrendando uma perto de Curitiba, pouca coisa, era 10 hectares, mas, cara, eu tinha uma colhedeirinha, uma SLC É, 2000, cara, velha, mas eu ia colher o milho, Geraldo, eu tava em cima é, daquela colhedeira, colhendo milho, aquelas batidas de espiga na plataforma, aquilo parece que é. mexe com o cara, rapaz, Não, né? mexe, cara. O milho Mexe com o cara. Então, o milho realmente ele é cativante, além do que, né? Um abraço aí para o meu amigo Dimas Cardoso, uma figura, é o meu guru para assuntos ligados à tecnologia de silagem, nutrição animal e todo esse tipo de coisa. E eu criava ovinos, estava sempre com ele para ver a silagem, como eu fazia e tal. Inclusive, vou entrevistar o Dimas daqui Você uns sabe que dias. o. Desculpa te cortar, o Dimas Ah, também. O Dimas tá com a carcaça boa, né? Mas o Dimas é da família dos Dino, que nem eu. Eu é. sou contemporâneo do Dimas na Agroséries. O Dimas era também da parte de campo lá em Belo Horizonte. E o Dimas é uma figura, né? Um Não, estudioso, um cara maravilhoso. conhece tudo, né? Então, o É, milho, eu sempre que tive plantando, eu não deixava de fazer, nem que fosse uns 5 hectares de milho, só para ver aquele trem crescer, porque o bicho é top, né? Mas, não, Geraldo, muito bom. falando assim, da parte comercial, a gente lembra que esses ícones que a gente está falando hoje, que estão em várias posições dentro das companhias, que foram RCs lá atrás na Pioneer, e se a gente compara hoje, né, com um RC do mercado ou vamos dizer aí um RTV, um CLT, seja um representante comercial, ou seja CLT, qual a grande diferença que você nota daquele tempo para o tempo de hoje, dessas pessoas que estão no campo? Porque a Olha, procura por profissional é imensa e me parece que não se acha profissional, né? eu não vejo. Outro dia eu estava analisando a resposta do Gilberto Scavinato? não, desse rapaz que trabalha no Paraguai, eu acho que é o Cita, né? Ah, o Reginaldo Cita. Nossa, ele falou, cara, tem espaço para todo mundo, sabe? Então, primeiro,
se é RC ou RTV, cara, acho que pouco depende de cada um. Eu, por exemplo, poderia ter ido para a área de representação, nunca me atraiu, nunca me convidaram, mas também eu nunca fiz movimento, até poderia, né? Então tá de cada um, sempre que procurei fazer uma. Agora, o que eu vejo, assim, é que naquele tempo lá do Humberto, sabe, que até hoje, para o Vilmar, e outros tantos que eu pude ver, o pessoal era mais dedicado às coisas, era mais ligado ao consumidor final, fazia um trabalho mais próximo, né? Hoje, até por exigências corporativas ou das grandes revendas, o cara tem que estar gerindo muitas coisas que tiram um pouco o foco. E aí que tem que entrar com aquela questão de saber dividir papéis, né? Então, eu vejo que hoje se tá, o pessoal até vai, até, né, visita, tá junto, procura levar informações diferenciadas, mas parece que tem mais barulho na situação que desvia. E aí o pessoal acaba, sei lá, né, não estando tão mais junto, não estando mais próximo, de levando, não sei se isso é um pouco de poesia, mas eu lembro, aquele tempo, cara, estava mais junto do produtor, Você né? sabe que o Daniel Glatt falou a respeito disso quando fez essa pergunta. Ele disse assim: olha, Esgodo, eu acho que a culpa não é tanto do RTV ou do RC de hoje, de ele estar assim um pouco desfocado, e sim das próprias empresas, né? Que fizeram com que isso se tornasse uma realidade. O cara tem que dar mais foco aí. Os caras falam até, tem brincadeira, tem um menino aí fazendo uns vídeos pro TikTok e ele tá numa lavoura de soja e ele, pera um pouco, fala para o agricultor, eu tenho que fazer um call aqui. E põe uma mesa no meio do soja, abre o computador e começa a falar ali, cara, no meio do soja, né? Então o mundo também mudou um pouco, né, nesse sentido, né? E o que acontece, eu vejo, o mundo está. Bom, não vai mudar, tem que ter adaptação, né? Está muito. É, tá muito instantâneo as coisas, né? Tá tudo muito rápido. O pessoal já entra com aquela cabeça de, eu tenho que crescer, eu tenho que fazer, eu tenho que chegar né, numa gerência, é o que fala todos que passam por aqui. Pedro E Sasso falou muito o disso. Pedro, que é um cara, é um ícone também aí. E assim, então o cara tem que, eu tenho que fazer inglês, eu tenho que fazer não sei o quê, eu tenho que. Tem que Cara, virar gerente. ele tem que virar gerente. E para isso, ele tem que correr atrás do mundo dele corporativo. Ele tem que dar mais resposta interna do que resposta para o mercado, para o cliente dele, que é o fim, né? A atividade fim dele é o atendimento ao cliente. Se você lembrar, Geraldo, o que fazia com que o agricultor recebesse nós lá atrás como representantes comerciais da antiga Pioneer, eu não tenho nenhuma dúvida que era além de toda a genética, né, e resultado que a Pioneer trazia, era o conhecimento que os representantes tinham. Porque a Pioneer tinha os caras que realmente eram top nisso aí, que estudavam e que agregavam valor. Então, hoje, quando eu vou fazer um treinamento de vendas, eu falo que se eu pudesse resumir um treinamento de vendas em uma única palavra, eu diria estude, porque o homem de campo parou de estudar. E quando ele para de estudar, ele para de se tornar interessante em relação ao produtor e passa a ser interesseiro, né? Aí o agricultor não quer mais receber ele, né? E está um perigo, sabe? Hoje existe um fator chamado obsolescência. As coisas hoje estão muito lamen, né? Miojo lamen, né? Outro dia fomos fazer um miojo aqui, é 3 minutos, não é? E está muito assim. Rapidamente tem profissões sumindo, tem empresas sumindo, tem vindo uma inteligência artificial. Então,
Não vai mudar, escuta, né? Não vai, a gente sabe, a gente já tem uma idade que viu passar muita coisa. O que que tem que fazer? Tem que estar ligado. Tem que estar ligado, estudando, observando, se relacionando, porque é uma maneira de ser TV, né? Outro dia eu estava lendo que algumas profissões que podem, para o futuro próximo, terminar. Piloto de avião, médico anestesista, sei lá se vai. Você acredita que a profissão do RTV, do consultor de campo, ela vai sumir e o e-commerce, a compra via celular, o cara vai entrar na internet, vai comprar o produto e a nossa profissão, a nossa que eu digo, que é o que eu fui praticamente a vida toda, ela vai sumir? Não acredito, sinceramente. Ou se sumiu, acho que eu não estou mais aqui. Mas eu acho o seguinte: o ser humano, e principalmente nós brasileiros, somos muito sinestésicos, né? De tocar, de olhar no olho, de criar empatia, confiança. Obviamente, muita coisa, né? Hoje tem tecnologias, cara, muita coisa vai modificar. Agora, a substituir aquele atendimento, né? Substituir aquele olho no olho. Não vejo, sinceramente, não consigo imaginar que isso, né? Agora, muita coisa vai alterar, né? Vai se alterar, é normal, é natural. Hoje você pega um jovem, não lê, vai conversar no WhatsApp. Eu tenho um enteado jovem, 17 anos, eu não entendo o que ele escreve, é tudo cortado, tudo abreviado. É como eu falo, as coisas são mais instantâneas hoje, né? Mas dizer que isso está errado é o mundo. Nós vamos ter que se adaptar, né? Agora, não vejo por uma pessoa de campo ser substituída por uma tecnologia, por um e-commerce. Eu até, uns 3 anos, mais, uns 4 anos atrás, nós estávamos conversando com um colega da gente fazer um e-commerce, né? Diferenciado. Na verdade, não seria um e-commerce, seria um marketplace, que é um pouco diferente. O e-commerce é o que faz a Amazon, bota lá os produtos e vende e tal. O marketplace é ter um ambiente de negócio. Você pode inserir fazer tua propaganda, pode fazer teu merchandising, que é um ponto de venda. Você pode inserir um contrato, pode inserir, né? Mas, cara, não rolou até agora. A gente vê Eu várias acho iniciativas. interessante, não sei se chegou a oportunidade de ver, se não viu, assista uma entrevista que eu fiz com o Márcio Chon. Ele é de Ponta Grossa e ele tem a empresa For Farming Evolution, aonde ele faz esse tipo de trabalho, né, como se fosse um marketplace, porém ele tem aliado a isso um agrônomo que dá, né, suporte a isso. A venda é quase como um marketplace, né, mas ela tem o suporte do agrônomo, ela não é um e-commerce via Amazon que o cara desapareceu. Né? E aí eu perguntando também isso para outras pessoas que participaram aqui, deixaram claro que vai ter o espaço? Vai, mas não vai dominar o mercado. Né? Também penso assim, estou nessa linha também, sabe, Dudu? Eu também é a minha maneira de pensar. Até mesmo as nossas compras, né? Por muitas vezes elas são via um e-commerce quando eu vou comprar uma televisão. Porém, se eu tenho um atendimento diferenciado dentro de uma loja, eu vou lá nessa loja para ver o que que aquele vendedor vai falar para mim. Só que ao mesmo tempo nos treinamentos eu pergunto para essas lojas que vendem eletrodomésticos se alguém que comprou um eletrodoméstico esse ano que passou recebeu uma ligação, Geraldo, de um vendedor da loja que vendeu o produto para ele perguntando: Ô, seu Geraldo, como é que está a geladeira que o senhor comprou? Está tudo ok? Não faz pós-vendas, não tem carteira de cliente para ligar para esse cara e falar: cara, recebi uma televisão diferente, uma tecnologia nova, quer vir aqui ver, dar uma olhada? Essa relação ela não existe, né? Então, eu acredito que enquanto a gente tiver essa relação, que você for importante, levando conhecimento e tecnologias para o agricultor, eu acho que nós nunca vamos desaparecer. Não, certamente, Né? certamente. Geraldo, eu queria assim, nós estamos indo aí para 1 hora de conversa, que é a base que eu levo de trabalho. Nosso bate-papo sobre a tua história é de uma riqueza tão grande, né? Porque a gente resgata coisas como eu resgatei com o Risse outro dia, sabendo da onde começou a Ciba Sementes, que começou na Semente Jabuticabal, Jabuticabal. aonde o Essa eu também não Risse sabia.
aonde o Risse trouxe o Paulo Cal, cara, outro ícone do mercado, para trabalhar lá. E você contando histórias aqui hoje, que é a sua história, né? Principalmente da onde a Pioneer começou com semente de soja, as suas participações nisso, né? O desenvolvimento foi uma entrevista, um bate-papo muito legal, né? Então, queria, né, além de te agradecer, eu queria que você deixasse aqui para o público ouvinte, que a grande maioria do nosso público é aquele pessoal que está começando, o jovem que está aí nessa briga, nesse tiroteio, né? Eles falam a faixa de Gaza. Eu estou na faixa de É, Gaza. Nós devemos ter mais ou menos umas 312 faixas de Gaza no Brasil. O cara fala, Cascavel é a faixa de Gaza. Em Londrina não é. E Passo Fundo e Carazinho não é. E aí a 163 não é. E Primavera não é. E Luiz Eduardo Magalhães e Balsas é tudo faixa de Gaza. Ou seja, está todo mundo disputando um espaço. O que você deixaria de mensagem para esse RTV, para esse RC, Geraldo, que está nessa briga aí, que é jovem? a primeira coisa é uma que invariavelmente acho que todos falaram aqui, que é paixão, né? Mas tem que ser uma paixão convicta e eterna. Porque a paixão a gente sabe, né? Tem um ciclo, né? Ela vira amor e depois amizade. Ela não pode virar nem amor, ela tem que ser paixão eterna, tem que ser aquela coisa que corre na vida. Cara, isso move qualquer coisa. Quando você adora o que faz, ama. Cara, eu vejo tu aí com seus treinamentos, você adora isso. Passa para as pessoas uma energia muito grande. Não tem erro. Alguém que conseguiu, e não é fácil, às vezes a gente não sabe, né? O que que realmente é difícil às vezes chegar lá, mas descobriu o que que é o que te move, a tua paixão, e já está com 50% da vida resolvido. O resto acontece. Eu vejo também que tem que ter um pouco de visão, sabe? Aonde eu quero chegar? Né? Aonde eu quero? Pô, eu quero chegar a ser CEO mundial. Eu tenho que ter essa visão, porque meu preparo vai ser diferente. Né? E coisa que eu lá atrás não tive. Talvez eu tivesse que alguns fundamentos, então tem que ter visão. Eu quero ser um especialista, quero ser um Vilmar Berto. Cara, e o que, que tem de errado? Isso tem que estar aliado à felicidade. Então, eu acho assim: primeira, paixão, visão. Eu boto uma coisa que foi, acho que, dito, se eu não me engano, pelo Risse: relacionamento. Isso eu sempre tive, sabe? É meu, é nato. Eu acho que isso me abriu tantas portas. Foi tão bom na minha vida e tem sido. Então, é relacionamento. A paixão é você ter visão do aonde eu quero chegar, relacionamento, disciplina. Planejamento. Disciplina, e é debaixo do guarda-chuva de disciplina, porque eu acho que a disciplina te leva à liberdade. Disciplina tá planejamento, tá você acordar cedo lá, que nem o Daniel fala, tem que trabalhar 10 horas por dia, 12. Você tem que ser disciplinado, disciplinado para estudar, para distribuir o teu tempo junto ao teu cliente, né? Então, coisa que tá vários falaram. Acho que uma outra coisa importantíssima é estar ligado. É o que nós falamos agora, a questão da obsolescência das coisas. Obsolescência do teu trabalho. De repente, o teu trabalho está ficando obsoleto. Então, você tem que estar ligado, estudando, cara. Estudar, né? É uma coisa, acho que fundamental. Imagina aí vindo uma inteligência artificial, sei lá o que, que vai acontecer, mas quando você está ligado, estudando, você tem condição de antever as coisas. Talvez fazer um redirecionar, fazer uma estratégia diferente, né? E, por final, eu coloco uma coisa que eu não tive, né? Não me arrependo de nada, mas é equilíbrio. Equilíbrio de papéis. É o equilíbrio profissional, você tem que ser 10, não pode ser 7. Mas pessoal e familiar. Essa questão porque a vida é o seguinte, né? A vida é dura, né? A vida não é fácil, mas você tem que levar ela de maneira mais leve. Eu tenho uma passagem que eu não sei se você já ouviu do Charles Chaplin, que ele fala que a vida está errada, né? Não sei se você já. Não, Ele fala não. assim, cara, se tem uma das coisas mais injustas que é a dinâmica da vida.
ela está exatamente ao contrário. Então, eu não sei, vou lembrar assim, ele fala o seguinte: nós deveríamos morrer logo, acabar com isso. Morre logo. Aí a gente vem para um asilo, começa a ficar novo, até ser enxotado de lá, porque a gente está muito novo. Ganhamos, vamos para o mercado trabalhar, ganhamos um relógio de ouro, uma caneta Montblanc que nem você deu para o Sasso, parecida com aquela do Sasso. Trabalhamos 40 anos. E daí nos aposentamos, né? Ele fala. Ah, vamos curtir a aposentadoria, depois a gente vai para a época de faculdade, vamos tomar tudo quanto é trago, fazer bastante festa, ir nas agronomias ali de Pinhal, Paraguaçu, E e Bandeirantes? Bandeirante, brigar com Piracicaba, vamos fazer farra. E aí a gente fica adolescente, né? E namora bastante, viramos criança, ah, ficamos um bebê de colo e vamos para dentro do útero da mãe. Ficamos 9 meses ali flutuando na boa. E depois tudo acaba num ótimo e maravilhoso orgasmo. A vida não é assim, né? É o A contrário, né? vida, a vida é o contrário. Então ela é dura, mas você tem que fazer ela se tornar leve. E aí que eu te falei há pouco, eu admiro muito o teu jeito, né? Você sempre foi um cara direto e reto, nunca teve papas na língua, né? Foi lá e peitou o Daniel na época da safrinha, que não tinha milho para. E fala mesmo, cara. Os caras tudo com medo dos caras lá de baixo. E, cara, se não tiver, isso aqui vai acabar e eu tô fora. O Daniel sempre cita isso. Mas essa leveza que você leva, né? É, e não é do pós-Covid ou pós-bariátrica, mas é literalmente uma leveza de estar lá pescando, estar na praia, estar trabalhando e trabalha muito. Então a gente tem que ter esse equilíbrio. Então, assim, é o que eu falei, é ter paixão, é uma visão da onde eu quero, né? E essa visão não precisa ser lá, né? Pode ser uma visão, mas que seja feliz, relacionamento. Cuidado com o fator obsolescência, estudar, estar atualizado e o equilíbrio de papéis. Eu acho que não é fácil estar aqui teorizando, né, Esgoda, mas se a gente conseguir isso, algumas coisas a gente consegue depois de uma certa idade de experiência, né? Essa de papéis, por exemplo, isso tive muitas mudanças, né? Muitas que foram boas, não me arrependo de nada, mas muitas vezes assim eu nem consultava a família. Pá, vou lá para dar. Cara, já depois a gente comunicava em casa. Cara, não é assim, né? A gente É. tem que Sabe, ter um. Geraldo, eu não sei se você teve a oportunidade de assistir a entrevista à Conceição Guimarães, que é RH da UPL, tá aí no YouTube. Se você não- Assistir. Sim, Ela falou um momento o seguinte, né? Que a gente tem que ser feliz. é, Então, sabe, eu digo também nos meus treinamentos que se domingo, final de tarde, já começar a te dar azia, porque você vai ter que trabalhar segunda-feira, mude de emprego, vai fazer outra coisa da vida. Eu acordei hoje, Geraldo, segunda-feira, acordei feliz, cara. Eu vou aí, vou fazer uma entrevista com meu amigo Geraldo, vou conversar, acordei com vontade de trabalhar. O dia que não tiver mais assim, aí a gente vai buscar outra coisa. Porque exatamente. senão não faz mais sentido, né? Você não gostar daquilo que você faz. Eu acho que você falou uma coisa que é muito pertinente a mim. Eu já estou com mais de 18 anos fazendo treinamentos e com mais de 16 mil pessoas treinadas. E quando eu vou para um treinamento e eu acordo de manhã, cara, eu acordo feliz. Eu acordo com vontade de fazer um treinamento como se fosse o primeiro que eu estivesse falando ou fazendo, porque a expectativa de quem está do lado de lá é muito alta, Geraldo. Eu estou indo agora dia 6 e 7 para Passo Fundo, fazer um treinamento com a Grossery, dia 20, 19, 20, vou estar lá em Petrolina com a Agriquem. Pai, Petrolina é longe pra caramba. Pensa num lugar bonito. Pensa num lugar bonito, onde o pessoal produz manga, uva, melão de altíssima qualidade, exportando para o mundo inteiro e a gente buscando conhecimento. Mas então, Geraldo, assim, eu queria agradecer a você, né, por ter me dado a oportunidade de ter conversado contigo, de você levar tudo isso que você trouxe no dia de hoje para quem está nos ouvindo, né? E com certeza vão tirar lições aí, proveitos para o seu dia a dia, para que consiga tornar a vida deles, como você mesmo falou, mais leve e segunda-feira acordar mais feliz.
Geraldo, É, obrigado por ter vindo aqui, sua consideração final. eu que agradeço, Esgoto. Novamente, parabéns pela essa iniciativa tão bacana, né? Como eu falei, uma forma muito bacana da gente aprender é vendo experiências das pessoas, das empresas, moldando, né? Fazendo modelagem. Eu adoro biografia, agora eu comecei a ler uma biografia do aquele tenista que é fora totalmente do ramo ali, do André Agassi, muito legal. A gente aprende muito com ouvindo as pessoas, né? E o seu trabalho é fantástico. O Valdir Franzini também é uma iniciativa muito legal. Eu não Um deixo de. abraço para o Franzini, uma figuraça, É, gente me boníssima. perdoa o Valdirzão, que uma vez me chamou. Eu falei, cara, eu não gosto muito de falar sobre as coisas, mas enfim, o Valdir tem um trabalho muito legal, o seu. Esse trabalho teu de treinamento, passar essa tua experiência, cara, isso é fantástico, é muito rico. E deixar aí para todas as pessoas que nos estão ouvindo um abraço também, um agradecimento aí por, por nos ouvir, né? Por ouvir a nossa história. Muito obrigado. Ora, que é isso, Geraldo, eu que agradeço. Estivemos aqui hoje, né, no dia 1º de fevereiro de 2024, com o nosso amigo Geraldo Davanzo. Como falei no início, mais um ícone do agronegócio brasileiro, em marketing, vendas, desenvolvimento do mercado, soja e milho, né? Então, agradeço a presença, deixe teu joinha aí, deixe teu like. Muito obrigado por você acompanhar toda quinta-feira com Esgoda no Agro Canal LFZ Consultoria, um canal tanto do YouTube quanto do Spotify para você que gosta do agronegócio. Um abraço e até a próxima quinta-feira. Um abraço, gurizada.